Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Podemos nos assentar. Nós queremos, antes de lermos a palavra, nós queremos fazer uma oração especial pelas mães. Nós sabemos que as mães, elas têm tantas responsabilidades dentro de casa, elas se preocupam, elas se desdobram em diferentes tarefas e muitas vezes as mães estão sobrecarregadas nesse tempo. E nós queremos orar. Eu quero que você, marido que está aqui, e você que é mãe que está aqui, você receba essa oração. E você que é marido, você ore pela sua esposa, pedindo que o Senhor abençoe e renove a vida dela nesses tempos. E a mulher está sempre pensando tantas coisas, né? Se preocupando com tantas coisas. E a gente precisa se preocupar também com as mulheres que, às vezes, dentro de casa são líder espiritual, muitas vezes cozinham, cuidam da roupa, pensam nos filhos. São tantas coisas que elas são responsáveis. E a gente sabe que a mulher é multitarefa. E isso esgota, isso cansa. E nós queremos orar pelas mães. Você que está nos ouvindo, que é mãe e que talvez esteja exaurida, cansada, nós queremos orar por você agora em nome de Jesus. E você que é homem, você me acompanha. Você que é pastor de família, me acompanha em oração pelas mães que aqui estão, os filhos também. A gente precisa valorizar o trabalho das mães. É muito precioso o trabalho que as mães desenvolvem dentro do lar. Vamos orar então em nome de Jesus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos trazer diante de Ti, Senhor, a vida de todas as mães que estão aqui nessa congregação e que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Nós oramos por elas, Senhor, porque tantas vezes elas estão reunindo tantas tarefas, estão tão sobrecarregadas, Senhor, têm tantas preocupações, muitas vezes as ansiedades estão lutando para ocuparem um lugar dentro do coração delas, Senhor. Eu quero, Senhor, orar agora em nome de Jesus, para que a carga dessas mulheres seja aliviada, Senhor. Eu oro para que nesse momento elas sejam fortalecidas no Teu Espírito, que elas renovem sua esperança, Senhor, que elas se apeguem a Ti, Senhor, que elas coloquem toda a sua esperança, que elas coloquem, Senhor, toda a sua expectativa na obra que Tu fazes, Senhor. Oro para que Tu renoves suas mentes, Senhor, renove seu corpo, Senhor amado, que a Tua palavra venha encher os seus corações, em nome do Senhor Jesus. Teu Espírito esteja consolando elas em todas as suas perdas e suas dificuldades, Pai. O que corta o coração delas, Senhor, Tu conheces. Oramos para que o bálsamo do Teu Espírito esteja trazendo a cura para todas essas mulheres, em nome de Jesus. Amém e amém. Maridos, não deixem de orar pelas suas mulheres. Orem sempre pelas suas mulheres. Peçam sempre que o Senhor esteja abençoando suas vidas. Elas precisam dessa oração. Bom, nós estamos falando sobre pecados que separam pais e filhos. E você, alguns aqui não são pais, mas já foram filhos. Então, de alguma forma, nós trazemos proveito, porque essa palavra é tanto para filhos quanto para pais. Então, nós começamos falando sobre autoritarismo. Falamos que o autoritarismo é um pecado que separa pais e filhos. Muitas vezes o pai cruza o limite da autoridade e exagera na mão com seus filhos. Na cultura onde nós vivemos também os filhos, muitas vezes tomados do clima da época, também fazem exigências demais. Falamos que esses são pecados que separam pais e filhos. Esse é um dos pecados que separa pais e filhos. Semana passada falamos da família de Davi e vimos como o silêncio, a falta de instrução, a falta de diálogo,
a falta de verbalizar os conflitos, de colocar as cartas na mesa, como essas coisas, elas trazem uma bomba para dentro da família. Falamos que o silêncio é um pecado que separa pais e filhos. E hoje nós queremos falar sobre perfeccionismo. Se tem uma coisa que separa pais e filhos, é o perfeccionismo. Eu conheço muitas famílias religiosas, famílias de igreja, cujos pais não se dão com os filhos, porque o clima que dominava a família nos tempos de criação e de interação era o perfeccionismo. O perfeccionismo é oposto à mensagem do Evangelho, porque precisamos presumir uma realidade absoluta na nossa vida para recebermos o Evangelho e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós precisamos presumir, básica, é que nós somos seres imperfeitos. É impossível receber a graça de Jesus se não assumirmos a nossa imperfeição. Depois que nos convertemos, nós corremos um risco. E muitos cristãos, pais cristãos e até filhos cristãos, correm esse risco. Nós servimos a um Deus perfeito. Amém? Nosso Deus é perfeito. Agora, o fato de que eu e vocês seguimos e servimos a um Deus perfeito não significa que nós sejamos perfeitos. Você serve a um Deus perfeito, mas você não é perfeito. Alguns tomam uma palavra fora do contexto. Alguns pegam aquela palavra que Jesus falou: sede perfeitos, como é o Pai de vocês nos céus. E muitos de nós falhamos em entendermos o que significa a palavra perfeito. Quando Jesus fala a palavra perfeito, ele fala num contexto de amar os seus inimigos. Ele está falando num contexto de sermos excelentes, de sermos completos, de sermos maduros. Não no sentido que nós atribuímos de não ter erro, de não ter nada que se questionar, de não ter nenhuma mácula, porque senão não precisaríamos da graça de Deus. Senão Deus nos entregaria um livro e diria para nós: obedeçam isso e tudo bem. E não foi isso que Deus fez. Deus entregou o seu próprio Filho para fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Nós não podíamos ser perfeitos. Nós não podíamos realizar a obra de salvarmos a nós mesmos. E essa realidade nós precisamos ter presente na nossa vida. Isso precisa estar entranhado dentro da nossa alma, porque a realidade do Evangelho, o entendimento do Evangelho é uma coisa que vai se espalhar para tudo. Tem implicações para tudo. Tem desdobramentos em toda a nossa vida, especialmente na criação de filhos e no relacionamento entre pais e filhos. E eu quero ler o texto da palavra de Deus, capítulo 3 de Filipenses, verso 14. Perdão, verso 12. Filipenses 3,12 diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele mesmo admite 2 vezes: eu não alcancei. E ele situa a perfeição. Aonde está a perfeição? Está lá no final. E é Jesus que vai nos levar para lá. Nós não seremos levados por nós mesmos.
É a obra que Cristo fez na cruz. Esse é o ônibus que vai nos levar, essa é a nave que vai nos levar para a perfeição. Porque nós não podemos ir sozinhos, porque nós não temos isso em nós. A essência da perfeição está em Deus. E nós precisamos levar isso para o nosso relacionamento com os nossos filhos. Todos nós que alcançamos a maturidade, olha só a maturidade. O que é a maturidade? A maturidade é: eu realmente não sou perfeito. Eu admito que eu não alcancei. A maturidade é nós assumirmos nossa realidade de imperfeita. Ele diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com aquilo que já alcançamos. Ora, para o relacionamento entre pais e filhos, o perfeccionismo é um peso devastador. É um peso insuportável. Você não suporta viver debaixo de alguém que está com você exigindo a perfeição. Existem muitos tipos de perfeccionismos, mas eu vou começar com o tipo mais comum, que é o perfeccionismo moral. Alguns de nós lidamos com os nossos filhos olhando para eles como se eles tivessem que ter uma perfeição moral. E nós mesmos não temos essa perfeição moral. Muitas vezes nós tratamos os nossos filhos como se nós já tivéssemos alcançado a perfeição e não como se fôssemos nós mesmos seres imperfeitos que carecemos de perdão e carecemos da graça de Deus também nas nossas vidas. Muitas vezes, e temos que disciplinar os nossos filhos, temos que colocar princípios para eles, temos que ensiná-los a excelência, mas todas essas coisas devem ser feitas num contexto de humildade. Lembra que Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Se Jesus, que era Jesus, era manso e humilde de coração, quanto mais nós que estamos aqui devemos nos relacionar com os nossos filhos com a máxima mansidão, com a máxima humildade que nós podemos reunir nas nossas vidas, porque a nossa realidade é muito distante da de Jesus. Nós somos imperfeitos e muitas vezes nós cobramos uma perfeição moral para os nossos filhos. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, coisas que nós mesmos não fazemos. E nós não lidamos bem, essa é a grande realidade, nós não lidamos bem com a nossa imperfeição. Nós temos dificuldade de lidarmos e aceitarmos a graça de Deus. Nós temos, e a nossa maturidade espiritual, a nossa vida espiritual, ela está diretamente relacionada com a plenitude, com o abraçar do nosso coração da graça de Deus. Então, quando nós entramos em crise nas nossas vidas espirituais e nos desviamos do centro que é a cruz, nós começamos a buscar justiça própria, nós começamos a buscar a perfeição, nós começamos a edificar um ídolo de nós mesmos na nossa vida, lá dentro, no segredo do nosso coração. E nós quando construímos isso é porque nós estamos indignados com a nossa própria imperfeição. Então nós começamos a construir, para lidarmos com a nossa imperfeição, em vez de nós irmos até a cruz e nos revestirmos da perfeição que há em Cristo Jesus, que Ele nos atribuiu, nós vamos e começamos a construir um ídolo de nós mesmos. E quando construímos esse ídolo de nós mesmos, essa imagem de perfeição de nós mesmos, isso transborda para os nossos filhos. Nós estamos incomodados com a nossa imperfeição e começamos a nos incomodar com a imperfeição deles. A nossa insatisfação, a nossa miséria interior transborda para os nossos filhos e transborda para as pessoas que estão na nossa volta. Toda vez, você pode pensar no seu pai, e às vezes a gente, meu pai era muito exigente comigo.
Os nossos pais são exigentes conosco porque eles mesmos estão com dificuldade de aceitar a sua imperfeição. E por isso se tornam perfeccionistas. Por isso se tornam obcecados. Não faz isso, não faz aquilo. Tem muitos filhos que foram criados praticamente numa cela de tantas exigências. Ó, tu tem que cuidar isso, tu tem que cuidar como é que tu anda assim, assado. Uma perfeição moral. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Parece que a pessoa está numa camisa de força. Tem outras pessoas que viveram debaixo de um perfeccionismo do trabalho, do fazer. O pai e a mãe cobravam, não, tu tem que fazer isso aqui perfeito, tu tem que fazer perfeito, tu tem que fazer perfeito. Então o filho vai lá, estuda e chega com as suas notas, tira 8, não, 8 não serve. Tira 9, não, 9 não serve. E aí, tira 10, não fez mais do que a tua obrigação. Isso parece uma busca de excelência, mas é perfeccionismo. Por quê? Por que eu não posso admitir? Por que eu não posso aceitar como trabalho bem feito aquilo que é menos do que perfeito? Porque eu sou perfeito? Porque tudo que eu faço é perfeito? Quando nós acreditamos nisso, nós acreditamos numa mentira. E nós temos que mentir para sustentar isso. E nós temos que oprimir para sustentar isso. É uma das coisas que nós precisamos saber, cada um de nós aqui. Nenhum trabalho que você realiza é perfeito. Sabia disso? Começo de conversa. Nada do que você faz é perfeito. Amém? Você aceita isso? Aceita isso? Nada do que você faz é perfeito. Moralmente você não é perfeito. Quantos são honestos aqui? Opa, estão com medo de falar? Opa, vou até pegar minha carteira aqui. Quantos de nós somos honestos? Eu espero que muitos são honestos, mas ninguém é 100% honesto. Ninguém jamais mente. Eu não minto nunca, pastor. Nunca, nunca, nunca. É possível que você seja 90%. Embora eu ache difícil. Mas você não é 100%. Você não faz tudo 100%. Não existe isso. Você não faz isso. Você não é 100% todo o tempo. Talvez um dia maravilhoso daqueles, pela graça de Deus, você fez muita coisa certa, tudo certo em algum aspecto da sua vida. Mas nós não somos. Porque nossa natureza é imperfeita. E aí nós ficamos com os nossos filhos. Perfeição no trabalho, perfeição na escola. Tem mulheres, e as mulheres são muito ligadas nisso, mas tem homens também ligados nisso, que querem a perfeição física, da beleza. Os filhos, filhas, bonecos, coisas mais lindas. Olha, eu tenho certeza, meus filhos também acham meus filhos lindos. Você também acha seus filhos lindos. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar, que a obsessão com a beleza faça parte da nossa criação com os nossos filhos. Aí tem gente que cria os seus filhos que não pode nem cair no barro. Meu Deus do céu, não toca aí, vai poluir. A roupa nunca pode estar suja. Olha aqui, ó, meu irmão. Não crie o seu filho que não pode sujar a roupa. Isso é um perfeccionismo escravizante. Isso é a coisa mais horrível do mundo. Um filho que não pode brincar e sujar sua roupa, ele está debaixo de uma cela perfeccionista. Nós precisamos se libertar disso. A gente precisa se libertar dessa mentalidade, porque isso separa pais e filhos. Isso traz uma opressão tremenda. É terrível, porque isso vai afetando a nossa alma, afetando o jeito da gente ser. Porque uma pessoa perfeccionista, eu falo isso com muita propriedade, sempre toquei nesse assunto, com muita liberdade, porque eu sou uma pessoa perfeccionista, em recuperação do meu perfeccionismo. Eu sou, sabe os alcoólicos anônimos? Eu sou perfeccionistas públicos. Então eu confesso que eu estou em recuperação do perfeccionismo. E quando a gente é perfeccionista,
A gente surta quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou. Quando os nossos filhos não se comportam do jeito que a gente queria. Quando o desempenho deles não é do jeito que a gente queria. Eu me lembro de um pai vendo jogo de futebol, a gente via o jogo de futebol ali, e a criança errava. Criança de 7, 8 anos, e o pai chegava e descascava nele, está errado, está errado, está errado. Sempre complicando. Nunca estava bom, eu nunca vi ele dar um elogio para o filho. Quer dizer, aquilo é um surto permanente. Um surto permanente, porque o perfeccionista ele está sempre nesse surto. O perfeccionista oprime, você oprime o seu filho, você oprime as pessoas que estão na sua volta, porque não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Por quê? Porque a gente não está lidando bem com a nossa imperfeição. A graça não atingiu os recônditos mais profundos, que aceita que mesmo apesar dos nossos melhores esforços, depois de termos feito tudo, ainda assim nós vamos olhar e vamos dizer, falta. É imperfeito. Mas Cristo disse que a gente pode ter paz. Porque Ele realizou, Ele nos imputou sua justiça, Ele nos deu a sua perfeição, Ele nos atribuiu. Então eu não preciso entrar em crise, eu não preciso oprimir meu filho, para que ele seja perfeito aos meus olhos, porque Deus não fez isso conosco. Ele veio e nos ajudou na jornada, Ele fez aquilo que nós deveríamos ter feito, e Ele está nos conduzindo pacientemente na jornada. Pensa como Deus te trata, meu irmão, pensa como Deus te trata. Quanto tempo demorou para cair a ficha de tantas coisas na sua vida que estavam erradas? Quanto tempo demorou? Quantas coisas você está aprendendo recém agora? Quantas coisas? Você sabe por que você está aprendendo só agora algumas coisas? Porque você não estava preparado. E Deus esperou o momento certo para te ensinar. Deus espera o momento que nós estamos preparados para nos ensinar. E essa percepção de como Deus trabalha conosco. Pensa que se Deus, pensa assim, se Deus tivesse uma buzininha, uma buzina bem grande, quando você cometesse um pecado, ele pega pá, no seu ouvido, só no seu ouvido. Errou, pá, aquela buzina disparou na sua cabeça. Como será que você estaria agora? Louco, mais louco do que certo. Olha, talvez você não ia estar nem ouvindo a palavra. Tanta buzina que você ia ouvir. Mas Deus não faz isso. Deus é maravilhoso. Eu quero aprender com Deus. Quer dizer, Deus está aí presente. Aquele que sabe todas as coisas. Tem paciência contigo. E permite que você, ao seu tempo, entendendo o seu tempo, o seu progresso na jornada, você vá crescendo, você vá melhorando, você vá avançando. É assim que Ele faz. Então, você precisa fazer, pai que está aqui, você precisa fazer as pazes com a sua imperfeição. Você precisa fazer as pazes com a sua imperfeição. Porque até o final, prossigo para o alvo, diz, eu não alcancei, lá no final é que você vai alcançar essa perfeição. Então saiba que Deus está trabalhando assim, e assim que você tem que olhar para o seu filho. E é assim que você tem que olhar para as pessoas que estão na sua volta. E você que é filho, que talvez você está magoado com seu pai, com a sua mãe. A minha mãe me atazanou a vida, meu pai me atazanou a vida, sempre me cobrando, sempre me cobrando. Pensa também com misericórdia, porque com certeza ele sofreu tanto, porque ele não conseguia lidar com a sua própria imperfeição. Então agora você pode olhar para o seu pai e você pode aceitar, olhar com paz para ele. Ele teve que lidar, mas você agora tem uma luz. Você que é filho, você tem uma luz que você pode andar de forma diferente.
Você não precisa ter essa obsessão. Você não precisa estar sempre, sabe, insatisfeito consigo mesmo. Você pode fazer alguma coisa. E é isso que é viver na liberdade da graça. Você pode fazer uma coisa, qualquer coisa que seja, olhar para ela e dizer: está bem feito. Não está perfeito, mas está bem feito. Glória a Deus. Vocês sabem, é terrível. Eu me lembro no seminário como é devastador o perfeccionismo na nossa vida. Eu me lembro do seminário, a gente teve uma prova dificílima de teologia sistemática. Nosso professor exigente, as provinhas dele eram enigmáticas, cheias de criptografias para a gente descobrir. E eu lá me lembro eu indo no escaninho, eles colocavam as provas, peguei minha prova, 9.9. Eu fiquei uma semana em crise, me perguntando por que eu não tirei 10. Que diabo! Muitos de nós estamos assim e nos orgulhamos disso. Muitos de nós vivemos assim, impondo esse eu sobre outros, e nos orgulhamos disso. Muitos de nós lidamos com outras pessoas nessa base, e não vemos que isso é uma doença, e que isso não está certo, e que isso nos destrói por dentro e destrói o nosso relacionamento, especialmente com os nossos filhos. Isso não quer dizer, gente, que nós vamos permitir a imoralidade, não é permitir o trabalho relaxado, mas que nós vamos entender. Todos têm um processo, todos têm um momento, todos têm um nível, todos têm um melhor, que é diferente. E quem não está doente de perfeccionismo consegue entender. Por isso nós precisamos curar o nosso coração. É a graça de Deus que precisa curar o nosso coração, para que a gente possa lidar com as pessoas na nossa volta, mas especialmente pais e filhos. Você, filho, não esperando, não exercendo esse perfeccionismo que talvez os seus pais tiveram com você, sendo paciente com eles, por sabendo que seus pais também estão num processo de crescimento. Mas especialmente os pais, olhando para os filhos como, até o fim, como seres em formação. Você está em formação, meu irmão. Você tem 60, 70 anos, você está em formação ainda. Eu tenho 48, estou em formação ainda. E a gente precisa estabelecer essa paz dentro da nossa alma, para que também essa paz chegue no nosso relacionamento com os nossos filhos. Que Deus nos ajude, a que a gente não venha transmitir para os nossos filhos os ídolos do nosso coração. Porque aí a gente fica passando para eles. Trabalho, por quê? O trabalho foi o nosso instrumento de construção numa imagem. Aí nós impomos para os nossos filhos. Aí daqui a pouco a gente está chorando porque os nossos filhos não estão conosco. O meu filho não me visita. Por que o filho não visita? Ele está adorando o Deus trabalho que nem você ensinou ele. Então nós choramos, mas estamos colhendo o que ensinamos. Primeiro o trabalho. Está entendendo? Ser perfeito, ser o melhor. E quando essa é a nossa obsessão, a gente perde o foco do Evangelho. Qual é o foco do Evangelho, gente? Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem mais próximo do que nós, do que os nossos filhos? Quem mais próximo do que isso? Amar a Deus. Então quer dizer, nós não temos que ser o melhor. Isso é uma ilusão do mundo. Nos venderam isso. Nós temos que fazer o nosso melhor.
dentro do tempo que dispomos e dentro dos dons que temos. Mas deu. Fazemos o nosso melhor e descansamos, e o nosso melhor não é a perfeição. Mas a nossa prioridade dentro de tudo isso é amar a Deus e amar o próximo. Tudo o demais vem depois. Agora, se você quiser enlouquecer, você inverte isso aí. Aí você diz, não, eu preciso ser perfeito esteticamente, eu preciso ser perfeito no meu trabalho, eu preciso ser perfeito moralmente, e depois eu vou buscar Deus e depois todas as outras coisas. Como tem muitas pessoas, eu só vou ir para a igreja quando eu estiver muito bem. Invertemos. Deus nos chama para uma nova vida, para edificarmos a nossa vida naquilo que Cristo já fez. Cristo já fez o sacrifício perfeito. Cristo já viveu a vida perfeita. Ele já realizou todos os ideais. E nos toma da mão e nos leva pelo seu caminho. O perfeccionismo, ele vai embora, mas volta. Ele é muito teimoso. Se houve uma pregação dessa aqui, e você fica, não, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer as coisas diferentes, mas daqui a pouco ele vem, assombra a nossa vida de novo. É impressionante. É impressionante como a gente vai compensando a nossa vida. Compensando. E aí voltamos. Porque quanto mais você se torna opressivo com os outros e surtado, sinal que você está construindo o seu ídolo, sua imagem. Horrível. Essa imagem que você constrói tem um custo espiritual enorme. Agora, quando você desiste disso aqui, você abraça a realidade do Evangelho, você constrói em cima daquilo que Cristo fez, a paz que excede todo o entendimento começa a tomar conta do teu coração. Por isso que o Evangelho é maravilhoso, ele fala para tudo. Ele fala para o nosso lar, ele fala para a nossa relação com os filhos, e ele traz libertação. Porque a nossa relação com os filhos, entre pais e filhos, está vazada por questões espirituais. É muito mais do que saber educar. É muito mais do que saber educar. Você pode ler todos os livros, você pode saber todos os princípios, mas se o seu coração estiver construindo uma imagem de si mesmo, você vai vazar para o seu filho, você vai vazar para as pessoas que estão na sua volta, a sua inadequação com a sua imperfeição. E a primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar a nossa realidade de imperfeição. Olha, não é a perfeição da sua vida que vai impactar os seus filhos, mas é a sua capacidade de admitir que você ainda não chegou lá, que você ainda não é suficiente, que você ainda está aprendendo também. Que bom que seu filho possa olhar para você, possa olhar para mim também e ver que nós estamos aprendendo, porque eles vão aprender com isso, eles também vão continuar aprendendo. Porque se nós vestimos uma imagem para eles de que nós somos os bonzões, os perfeitinhos, sabe o que eles vão fazer? Eles vão imitar a gente também. Eles vão fingir perfeição para nós. Aí vão ser aqueles crentes, aqueles filhos de crente, sabe aqueles filhos de crente que na frente do pai sabem até a Bíblia decoram. Não, porque a Bíblia fala, pregam, discursam sobre a palavra e tal, mas na vida pessoal vivem uma vida totalmente desconectada de Deus, igualzinho a nós, construindo uma imagem que funcione, em vez de viver uma vida em gratidão, crescimento na presença de Deus. Então, quando o fantasma do perfeccionismo bater no seu coração,
na sua vida, meu irmão, eu quero desafiar você a ter uma prática na sua vida. Você venha dizer, toda vez que você diz, não, eu preciso ser perfeito, eu preciso fazer as coisas, eu preciso melhorar, eu não posso ser desse jeito, eu tenho que ser perfeito. Você possa proclamar, eu fui amado na minha imperfeição. Eu aceito e me alegro nesse amor. Amém? Podemos dizer isso? Podemos dizer isso? Eu quero que você repita comigo. Eu fui amado na minha imperfeição. Eu aceito e me alegro nesse amor. Amém? Porque muitas vezes você vai precisar fazer isso. Muitas vezes você vai se sentir arrasado, porque você não atingiu a perfeição. Aí você vai lembrar do que Cristo fez. Você vai dizer, eu aceito, Senhor. Eu aceito o que Tu fizesse por mim. Que Tu realizasse por mim. Às vezes a gente chega no final da vida, ou depois de uns anos, e a gente fica com arrependimentos. Olha o que eu fiz, o que eu não fiz. E começamos, sabe, a tirar as coisas velhas, olhar para os nossos trapos, e dizer, meu Deus. Sabe, isso causa reações das mais ruins possíveis. Nós temos que lembrar dessa realidade. Porque isso é uma realidade de todos, meu irmão. Todos construímos uma vida imperfeita. Mas graças a Deus, porque essa vida imperfeita está sendo construída em cima de um alicerce perfeito, que é a obra de Cristo por nós. Então temos a certeza de que Ele vai nos levar ao nosso lar, ao lugar aonde nós fomos chamados para ir. Ele vai nos conduzir. Essa nave que se chama graça nos levará para o lugar certo. Já está nos levando. Já estamos crescendo. Aceitamos nossa imperfeição e aceitamos que aquele que é perfeito está nos levando para o lugar que nós temos que ir. Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos salvos na nossa imperfeição. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós admitimos nossa imperfeição. Admitimos que não fomos pais perfeitos. Admitimos que não fomos trabalhadores perfeitos. Admitimos, Senhor, fisicamente não somos perfeitos. Não somos perfeitos em nada. Mas, Senhor, nos alegramos porque a nossa vida está edificada em Ti. Porque Tu nos encontraste na nossa mais absoluta imperfeição, nos amasse e nos chamasse. Nós nos alegramos em Ti e oramos, Pai, para que a gente possa construir o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos netos, com as pessoas na nossa volta, a partir da humildade de sabermos que somos imperfeitos. Obrigado, Jesus, porque Tu nos aceitas. Obrigado, Jesus, porque apesar de tudo Tu estás trabalhando nas nossas vidas. Muito obrigado, em Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus.